Vamos lá, vamos ver se agora vai. Vamos lá. Diretamente aqui da minha sala de atendimento. Boa noite. Acho que agora vai. Vou deixar essa live gravada. Quem sabe ela pode contribuir, né, com muitas mulheres. Tô aqui diretamente da sala de atendimento. Olha que bonitinha aqui a sala, ó, de atendimento aqui. Sala nova, super bonitinha. Tô amando, tô amando. Então, gente, vamos lá? Eu sei que não deve tá todo mundo trabalhando, correndo agora. Eu ia deixar para amanhã de manhã, mas eu vou falar agora mesmo. Vamos embora. Quem tiver que acessar essa live vai acessar. Quem são as pessoas que estão escolhendo aqui acessar a minha contribuição, a minha energia. Que essas pessoas possam ser encontradas, que elas possam de alguma forma ser beneficiadas por essa live. Vai ficar gravado aqui, vai ficar gravado no YouTube. Ah, não acredito. Não, tá carregando. Beleza, vamos lá. Então, vamos falar de divórcio e prosperidade. Não sai dessa live, porque tem muita consciência legal. Divórcio e prosperidade. Bora? E vai ter até indicação de livro, hein? Então, fica aí. Fica aí. Não sai, não. Já, ó. Coloca o aviãozinho aqui, ó. Coloca o aviãozinho. Coloca o aviãozinho aqui. Bora? Então, gente, eu resolvi fazer essa live porque muita gente tá falando comigo. Eu percebi que teve muita repercussão no meu post falando sobre o meu divórcio. Eu já ia falar sobre isso há muito tempo, mas não consegui falar. E hoje é um dia é um marco pra mim. Hoje é um dia diferente, é um dia que eu considero um dia de um novo ciclo, né? De uma nova fase da minha vida, que eu vou compartilhar com vocês, né? Quem sabe pode, né, de alguma forma contribuir com vocês, não para que vocês vejam só pelo divórcio em si, porque divórcio não tem a ver só com casamento, tá? Eu vou falar sobre isso. Mas sobre como tudo isso tem a ver com prosperidade, né? E, de repente, como vocês também podem lidar com a situação, né, que vocês estejam passando, que, de repente, pode parecer a pior situação do mundo. E como essa situação que pode parecer ser a pior do mundo pode ser a melhor para te fazer realmente se mover para frente, para te fazer, de alguma forma, agir em torno do que você realmente gostaria de fazer, tá? Essa é a consciência que eu quero deixar hoje, né? E vou contar rapidamente, tá? O que aconteceu comigo e o que tem a ver com a prosperidade. O que isso tem a ver com prosperidade, tá? Então, quem não viu o post, né? Quem não viu meu post, eu falei aí que hoje, né? Na verdade foi ontem. Ontem saiu a sentença, né, do divórcio, que eu era casada, fui casada 10 anos e convivi 15 anos com o pai das minhas filhas. E aí, ontem saiu o divórcio e ele me mandou uma mensagem falando, que bom, saiu e tudo mais, e que a gente possa continuar tendo aí uma amizade, cuidar das nossas filhas e tudo mais. E eu percebi que muitas pessoas ficaram muito abaladas, tá? E assim, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre exatamente o meu relacionamento, mas eu comecei a falar de dinheiro, de prosperidade, tem 1 ano e meio mais ou menos. Porque eu comecei a contrair dívidas, para quem não sabe, eu sou servidora pública e eu sempre tive o meu salário ali certinho e eu só gastava o que eu ganhava. E tava tudo lindo, tudo seguro, tudo maravilhoso, uma família margarina e tudo correndo muito bem. Só que eu, através das ferramentas de expansão da consciência que eu também trabalho, comecei a perceber depois de um tempo que tinha alguma coisa que estava faltando ali, né? E não tem a ver com a família, não tem a ver com o dinheiro, tinha a ver comigo, né? Aí você entra num processo de autoconhecimento
que se você encarar, se você realmente estiver disposta a olhar para você, você vai acessar várias consciências. Claro que não é de uma hora para outra, no início você fica perdida, no início você começa a achar que tem algo errado com você. Por quê? Porque tá todo mundo feliz aqui na internet com as suas famílias margarinas, com o seu trabalho, né, com o seu trabalho aí que te traz segurança financeira e tudo mais, enfim. Eu não estava feliz. Só que eu não sabia o que fazer, eu não sabia por que eu não estava feliz. E eu me senti estagnada, eu sentia que as coisas não fluíam, e aí eu entrei no processo profundo de autoconhecimento. Que pra mim, né, no meu caso, as coisas andaram muito mais rápidas quando eu conheci as barras de Axis, né? Quando eu comecei a me auto-aplicar de uma forma mais intensa, toda semana. Já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos que eu me aplico barras de Axis e recebo, além de outras técnicas, tá? Não é só barras de Axis. Eu recebo muito dessa técnica, né? Participo das classes, já fui para classes avançadas, Sinfonia de Possibilidades, eu invisto nisso e eu percebo que faz muita diferença para mim. E aí eu comecei a entrar nesse universo, comecei a me conhecer, né? E aí eu comecei a gastar mais, investir mais dinheiro, né, nas classes e comecei a me endividar. E aí eu falei, como que eu posso lidar com isso? Eu comecei a ler os livros do Axis e comecei a usar as ferramentas de dinheiro, entender que dinheiro é uma energia. Calma que eu vou falar do divórcio, relaxa, fica aí, né? Então eu comecei a fazer várias ferramentas do Axis para dinheiro, fazer as classes de fundamento e comecei a estudar um pouco mais sobre mentalidade financeira, né? Como que eu poderia reverter essa questão que eu comecei a criar de dívidas na minha realidade, né? E aí comecei a trabalhar com essa questão de dinheiro, de prosperidade e amei esse tema, amei, assim, para mim eu amo falar sobre isso. Eu ainda não cheguei no patamar financeiro que eu gostaria, mas eu já me sinto muito próspera, porque não é só sobre dinheiro, eu vou falar sobre isso. E aí, mas assim, pelo menos essa questão da dívida, eu comecei a lidar com isso com mais facilidade, eu comecei a criar dinheiro com mais facilidade. E aí, eu comecei a me aplicar os processos corporais do Axis, as barras e tudo mais. Eu comecei a trocar um processo do Axis que eu falo muito aqui, eu não sei se vocês já viram, depois eu vou deixar um destaque só para esse processo corporal, que se chama BMM, mimetização biomimétrica. Enfim, é um processo que você libera do corpo as coisas que você copia dos seus pais, da sua mãe, dos seus relacionamentos, né? E eu fiz muito facelift energético também, eu recebi muito facelift energético, que é uma técnica de empoderamento feminino, né? Comecei a receber toda semana, pagar por isso toda semana, né? E quanto mais você está disposta a pagar, mais você recebe. Então, quanto mais eu investi em mim, estava disposta a pagar, mais o dinheiro começou a vir com facilidade para mim, tá? Só que ainda assim tinha uma coisa ali que não estava fechando. Tinha uma coisa ali que não estava fechando para mim, né? Aí eu comecei a fazer esses processos do BMM, né? Que é o processo corporal dessa mimetização que você tem do seu pai, da sua mãe, etc., de relacionamentos. E teve um dia que eu saí da sessão com a minha amiga, tá? Ela até vai assistir essa live depois. E aí, quando eu saí da sessão, eu me senti diferente. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente. Eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo... Parece que tá faltando alguma coisa. O que tava faltando, né, que ela me trouxe a consciência nessa sessão, é que eu não tava olhando pro meu casamento. Eu não estava olhando pro... Eu olhava pro meu casamento e falava, não tá bom, tá tudo bem, beleza. Só que eu falava, eu não tenho o que fazer, porque eu tenho filhas, eu não posso me separar agora com filhas pequenas e a gente tem toda uma estrutura financeira, a gente tem toda uma estabilidade com elas, então eu não vou olhar para isso agora. Eu vou cuidar de mim, da minha carreira, e aí com o tempo eu vejo isso. Só que o meu corpo gritou, o meu corpo começou a gritar para que eu olhasse para isso, para que eu realmente olhasse para o meu casamento, né? E desde quando eu comecei a olhar para isso, uma facilitadora falou para mim assim, Eleonora, você vai mudar o seu casamento, você vai mudar qualquer coisa na sua vida quando você investir em você, quando você mudar você.
Então não fica preocupado em mudar o outro, não fica preocupado em falar pro outro o que você gostaria, que ele entendesse. Ou se tem alguma coisa que você não tá gostando. Se você já tentou falar com ele e ele não entende, investe em você. Investe na sua mudança, que isso tudo vai ficar mais leve. E eu ficava assim, cara, mas eu não tô entendendo. Como que eu vou fazer as coisas ficarem mais leves se eu não consigo fazer com que a outra pessoa que está comigo entenda a minha fase de mudança? Por quê? Porque quando você começa a mudar, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão acostumadas com o que você é. E aí você começa a mudar muito, essas pessoas começam a ficar incomodadas. Porque você não está mais ressonando no campo dessa pessoa. De duas, uma. Ou a pessoa vai ficar com você e ela vai, de alguma forma, receber toda essa mudança que você está recebendo. E ela vai ser convidada a também mudar, a também melhorar. E ela vai admirar isso em você e ela vai querer estar mais com você. Ou de repente ela pode não entender e achar que você está sendo egoísta, que você mudou, que você esqueceu ela, que você não quer ficar mais com ela. E aí, por mais que eu tentasse explicar isso, eu percebi que não adiantava porque eu estava mudando realmente, eu estava ainda me reencontrando. Então eu não queria explicar nada pra ninguém, eu só queria viver essa fase. E aí eu vivi, eu comecei a me conhecer, me autoconhecer cada vez mais, me autoconhecer cada vez mais. E as coisas mudaram na minha casa, as coisas melhoraram muito, 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 muito. Eu percebi que minhas filhas receberam mais dessa minha mudança, o pai das minhas filhas também mudou muito, ele assumiu um espaço na casa que antes ele não assumia, né? Ele resolve tudo do colégio das meninas, ele faz tudo, ele resolve roupa, ele resolve a agenda delas, ele faz tudo que antes ele não fazia. E eu percebi que ele começou a fazer porque eu comecei a mudar. Então eu fui o convite para ele mudar também. Então ele começou a mudar, as coisas melhoraram, né? A nossa comunicação melhorou. Mas tinha algo para ser olhado ali, que eu não queria olhar, né? E aí, com esses processos que eu fiz, o meu corpo gritou e pediu para que eu olhasse para o meu casamento. Só que eu também não sabia como olhar, não sabia como conversar, não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu comecei a investir cada vez mais em mim, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E eu perguntava como pode melhorar, o que se requer aqui com relação a isso, o que eu posso fazer diferente, né? O que eu faço agora? Eu termino o casamento, eu não termino, eu não sabia o que fazer. E eu sempre me sentia muito culpada por isso, porque eu não estava mantendo a família margarina que se esperava, né? E aí eu comecei a fazer perguntas, eu comecei a intensificar nos processos, eu comecei a intensificar no autoconhecimento e a resposta veio. Não era mais contribuição continuar, né, naquele casamento. Não era mais contribuição para mim, não era mais contribuição para ele, não era mais contribuição para as nossas filhas, não era mais contribuição. E aí eu já deixo para você, né, uma dica de um livro, né, que eu me inspirei muito, que se chama Relacionamentos. Tem certeza que quer ter um, né? E ele fala muito sobre isso, esse livro. Ele fala, se você está se divorciando de você, se você não está feliz com você, você não vai estar feliz com o outro, né? Então você tem que buscar a sua felicidade. Então eu fui atrás primeiro da minha felicidade, de estar bem comigo mesma. Quando eu estava cada vez mais bem comigo mesma, eu percebi que aquele relacionamento, ele não tinha mais a ver com a minha nova fase. E que a gente estava escolhendo caminhos diferentes. E a minha mudança ressonou até um certo ponto, nele e na minha família. Mas que eu estava escolhendo mais, que eu escolhia cada vez mais. E ele também estava escolhendo mais, só que de outra forma. E aí, eu muito, muito preocupada sobre o que falar, eu não sabia como falar com ele, eu não sabia o que fazer, o que decidir, mas eu pedia para o universo contribuição. E a contribuição veio, e ele mesmo falou comigo um dia, ele falou, olha, eu tô vendo que você, né, que a gente não tá vivendo mais como casal, que isso não tá fazendo bem pra gente, que isso não tá fazendo bem pras nossas filhas, então, se não é pra fazer a gente feliz, que a gente seja feliz de outra forma. Para que a gente possa ser exemplo para as nossas filhas. Para que a gente possa ser exemplo para as nossas filhas.
quando ele falou isso, eu falei, uau, essa é a energia que combina com o que eu tô vivendo. E ele tá acessando essa energia, e eu estou acessando essa energia, e essa é a contribuição que se requer pro futuro que eu estou escolhendo. E aí, ficou tudo bem. Aí as pessoas vão falar, não, mas não fica tudo bem. Casamento, separação nunca fica tudo bem. Todo mundo fala isso pra mim. Mas eu tô dizendo, ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Foi um processo e ficou tudo bem. Ah, mas separação nunca é fácil. Não é fácil pra quem? Não é fácil pra quem? Porque pra mim, eu tive muita facilidade. Foi sozinha? Foi simplesmente da minha cabeça? Não. Foi fazendo muitos processos energéticos, foi me autoconhecendo e sabendo o que fazia sentido pra mim. Quando você sabe o que faz sentido pra você, quando você se conhece e você está tomando uma decisão com base no seu eu interior e não nas circunstâncias externas, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Não quer dizer que não tenham questões ali, né? Ah, como é que vai ficar as filhas? Como é que vai ficar... Isso são coisas que a gente vai administrando. E eu aprendi a administrar. No início é desconfortável? É. Mas não é difícil. É desconfortável. Porque toda mudança gera desconforto. Porque o seu cérebro, a sua mente está acostumada a buscar o conforto, a buscar a estabilidade, a buscar a segurança. Só que se você viver sempre pela sua mente, você nunca vive o que é verdadeiro pra você. O que é verdadeiro pra você nem sempre tá na sua mente. E aí é que vem o autoconhecimento. O autoconhecimento é pra você olhar pra dentro do seu coração, pra dentro da sua intuição, pra dentro da sua autoconexão. E aí vai vir a verdade. E isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com a sua força feminina, né? Recebendo um facelift durante 3 meses seguidos, hoje em dia tem mais tempo, tem 6 meses, cara, mudou muito essa conexão com o meu corpo, né? E aí, né, tudo foi fluindo, né? Eu saí de casa, eu, né, estou morando em outro lugar, mas a gente divide a guarda de uma forma muito tranquila com as nossas filhas estão muito bem. E tá tudo muito bem, muito bem. Ah, não, mentira, Eleonora. Ah, se você não acredita, tudo bem, mas eu tô te falando, está tudo muito bem. Por quê? Porque eu estou bem comigo mesma. Porque eu descobri o que faz sentido pra mim. Porque eu estou vivendo o que faz sentido pra mim. E porque eu estou sendo agora a minha adulta, né? Eu estou sendo a adulta que tá dizendo o que faz sentido pra ela e o que não faz sentido pra ela. Eu não tô mais na minha criança interior, que tá sempre com medo, que tá sempre buscando aprovação, que tá sempre buscando estar com alguém para se sentir feliz. Essa criança, ela não me domina mais. Ela tá comigo aqui no meu coração. E eu tô sempre com ela. Só que ela não domina mais a parada. Quem domina agora é a adulta. E essa adulta tá cada vez mais conectada com o que faz sentido para ela. E aí, quando eu descobri o que faz sentido para mim, quando eu descobri o que faz meu coração vibrar, o que tá dentro do meu interior, o que é verdadeiro pra mim, nada nem ninguém que fale o contrário vai fazer diferença ou vai de alguma forma abalar essa estrutura energética. Eu construí uma estrutura energética. O que é estrutura energética? É uma autoconexão comigo mesma. É uma conexão com o meu saber, é uma conexão com o que eu sei que faz sentido pra mim. Depois que eu construí isso, não tem como alguém falar algo pra mim e eu simplesmente me abalar. Então, nada me abala mais como antes. Claro que ainda tem coisas que abalam, que eu ainda tô trabalhando, mas com relação ao relacionamento e ao divórcio, quando você muda internamente e as pessoas não te abalam mais, nada mais ao seu redor te abala. Então, assim, eu fiquei muito mais amiga, né, do pai das minhas filhas do que antes, porque a gente parou com aquela obrigação de estar junto por causa das nossas filhas. E a gente percebeu que os nossos caminhos estão diferentes. Ele tá muito mais feliz fazendo as coisas que ele ama, eu estou muito mais feliz fazendo as coisas que eu amo. E as nossas filhas estão recebendo isso. As nossas filhas estão percebendo isso.
E aí a gente se comunica todos os dias numa boa. Por quê? Porque cada um está bem consigo mesmo. Então, quando a gente está bem consigo mesmo, a gente consegue estar bem com o outro, né? Então, eu converso com ele super bem e a gente convive super bem. E tudo está fluindo super bem. Tá, agora vamos falar de prosperidade. O que tudo isso tem a ver com prosperidade? Eu estava buscando essa questão do dinheiro, da prosperidade, de criar dinheiro com mais facilidade, de ter acesso às coisas que eu gostaria, né, para poder contribuir com as pessoas. Então, eu gostaria de fazer mais cursos, eu gostaria de viajar mais, e isso requer investimento financeiro, né? E aí eu gostaria de criar mais dinheiro. E aí eu ficava, como que eu posso fazer isso? E aí, quando eu recebi esse processo corporal, a consciência que me veio foi: se você não estiver resolvida nos seus relacionamentos, se você não estiver resolvida com você em todas as áreas da sua vida, ou pelo menos grande parte das áreas da sua vida, você não vai prosperar. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro na conta. Prosperidade tem a ver com você estar se sentindo completa com você mesma. E eu me sentia incompleta porque eu estava num nível de relacionamento que não estava mais contribuindo comigo. Eu estava me cortando para caber dentro desse relacionamento. Para quê? Para agradar a sociedade, para poder dizer às minhas filhas que elas tinham pai e mãe, que estavam juntos, para uma questão de aprovação externa. Só que internamente eu não estava bem com isso. Então, quando eu soltei o controle e segui o que era verdadeiro para mim internamente, tudo começou a fluir. E aí, eu mudei a minha aparência, não sei se vocês perceberam, de uns tempos pra cá. Eu não malhava, eu não tava fazendo nenhuma atividade física. Eu comecei a fazer atividade física bem recentemente. Eu mudei a minha aparência física. Por quê? Porque eu fiquei mais leve. Porque eu comecei a estar mais conectada comigo mesma. E todas as coisas que eu estava fazendo com o dinheiro, todos os movimentos começaram a fluir com mais facilidade. Então, não tenha medo de descobrir o que é verdadeiro para você. Ah, mas nossa, mas você teve que se separar para acontecer isso. Gente, separação não é morte, não. Separação é encerramento de um ciclo. E você vai e começa outro ciclo. Qual a dificuldade nisso? Sabe, assim, enquanto você ficar presa à dependência de ter que viver uma coisa perfeita, de ter que viver uma coisa que, como a sociedade atual fala, e você tá cortando o que tem em você internamente, você não vai viver uma vida real para você. E as decisões não vão ser verdadeiras. E não vai ter prosperidade. A prosperidade vem quando você está completa com você mesma. Quando você se sente preenchida por você mesma. E aí outros relacionamentos vão vindo, outras pessoas vão aparecendo. E as leis universais, elas dizem que nada está parado, nada. A vida é viver em movimento e mudança constante. Se você não está se permitindo mudar, se você está paralisado em algo da sua vida, e com medo do que as pessoas vão pensar, ou com medo do que vai acontecer se você tomar essa decisão, você está indo contra o universo e contra a prosperidade. Prosperidade demanda mudança, demanda movimento, demanda decisão constante. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de decidir o que é verdadeiro para você. Às vezes você não tem ainda segurança, ok, mas se você tem algo dizendo dentro de você que é para mudar, segue esse caminho e pede mais clareza para o universo. Foi o que eu fiz. Eu pedi muita clareza para o universo, eu pedi pessoas que pudessem contribuir nesse caminho, tá? Eu não fiz tudo isso sozinha. Eu tive muitas pessoas que tiveram, de alguma forma, uma participação nesse caminho e foram pessoas muito grandiosas, muito, né? Então, assim, você pede e você dá o passo que o universo vai te dar o chão. Ah, universo, você acredita em Deus? Deus é o universo, sabe? E não é só rezar. Não é só ficar rezando e pedindo para Deus. É você olhar para o que não está funcionando e pedir clareza. E perguntar para Deus, para o universo, qual é o próximo passo aqui? O que eu posso fazer sobre isso? Como eu posso mudar isso? Gente, as perguntas são tão simples, mas elas são tão poderosas. Eu não sei fazer perguntas. Assiste as minhas lives.
Sabe? Eu faço tantas lives sobre isso, eu faço tanto reel sobre isso. Ah, mas ainda assim eu não entendo. Faz uma classe de barras de Access. Na classe de barras de Access você vai aprender o que é fazer perguntas de fato. E você vai ter um guia, você vai ter um manual para você aprender a usar ferramentas para falar com o universo, para falar com Deus. E não é falar e tipo, eu tenho que receber uma resposta. Não, você vai receber uma resposta. Só que no tempo que tem que acontecer essa resposta. Nem sempre é na hora que você imagina. Eu perguntei sobre o meu casamento e demorou 6 meses para eu receber a resposta sobre o casamento. E o que eu fiz nesses 6 meses? Investi em mim. Investi no meu autoconhecimento, na minha energia. Então, muita gente fala assim, não foi fácil o seu casamento. Eu duvido que foi fácil a sua separação. Foi fácil. Foi fácil. Teve desconforto no processo? Sim, desconfortos ocorrem em qualquer mudança. Mas foi fácil. Por quê? Porque eu me preparei energeticamente para isso. Porque enquanto eu não tinha a resposta, eu perguntava para o universo. Eu continuava investindo em mim, acreditando que com o tempo as coisas iam se acertar e que eu ia ter a resposta sobre isso. E veio, a resposta veio e foi a melhor resposta possível. E se vocês querem saber, além dessa questão de eu ter melhorado financeiramente, eu fiz 3 cursos depois, um de 10 mil, outro de 20 mil, fiz cursos caros com o dinheiro do divórcio, tá? E ainda continuo recebendo dinheiro do divórcio, tá? Então, assim, como esse divórcio contribuiu comigo? Eu não tava pensando em divorciar por causa de dinheiro, eu nem sabia que tinha dinheiro para receber. E, na verdade, eu nem pedi nada pro meu ex. Ele falou pra mim, a gente tem dinheiro de investimentos, você vai pegar uma parte, né, que já tá investida e eu vou, né, repassar pra você, e a outra parte você faz da forma que você quiser. Se você quiser fazer seus cursos, se você quiser pagar com o que você quiser, tá aqui o dinheiro. Então, o que eu mais resistia foi o que mais criou pra mim. Hoje eu começo um novo ciclo comigo mesma, com meu amor próprio, com a minha prosperidade. E eu te digo, não desista. Não desista nunca de buscar o que é verdadeiro para você. Mesmo que todo mundo fale, não, mas é muito triste se divorciar. Não tô falando de divorciar só de casamento. Existe um livro que se chama Divorce Less. Eu vou colocar aqui, que só tem em inglês e em espanhol. O quanto que você está ficando presa às coisas e se divorciando de você. Então, o divórcio não foi do meu casamento. O divórcio foi de mim. Eu estava divorciada de mim. E eu voltei a me casar comigo mesma. Eu voltei a fazer as pazes comigo, com o meu corpo, com o meu coração, comigo e com a minha vida. Então, o divórcio não é sobre a outra pessoa. É sempre sobre você. De que você está se divorciando hoje? Do que você não está se divorciando hoje, que você está se divorciando de você? Eu vou trazer mais consciências desse livro daqui em diante, tá? Nas próximas lives, eu vou ler mais sobre esse livro, vou indicar aqui nos stories. Quem quiser, leia esse livro, ele é muita contribuição, tá? E eu espero ter contribuído com quem queria saber da minha história, quem queria saber do meu casamento. Eu estou muito, muito bem. Não, você não tá bem, Leonora. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Divorciada. E você pode ficar bem da forma que você quiser. Você não tem que se divorciar de ninguém, você não tem que fazer nada do que eu tô falando aqui. Mas só não se divorcie de você mesma, tá? É só isso. Procure o que faz sentido pra você. Somente pra você. Mesmo que não faça o mínimo sentido pra ninguém. Sempre busque a verdade real e a conexão real que tem em você. É um caminho de autoconhecimento. As ferramentas de expansão da consciência aceleram muito esse processo. A classe de barras de Access foi o start inicial que mudou a minha vida. Eu não tô dizendo que é só isso, tá? Eu fiz psicanálise, eu fiz outras terapias, mas tudo começou com as barras de Access. Então, eu indico essa técnica. E eu vou dar uma classe agora, né, no domingo, de 10 às 18 horas em Brasília. Vai ser a última classe do ano. E será um prazer se você escolher estar comigo e viver
tudo isso que eu tô vivendo, começar esse start para viver tudo isso que você pode viver se você escolher, se fizer sentido para você, ok? Mas eu vou continuar compartilhando aqui tudo que eu faço, todas as ferramentas que eu uso, os livros que eu leio, e eu espero poder contribuir com você de alguma forma. Tá bom, gente? É isso. Espero que tenha feito sentido. Espero que muitas pessoas possam acessar essa live e possa ser contribuição para o máximo de mulheres possível. Um beijo e tenham uma linda noite, um lindo final de semana. Eu vou abrir uma champanhe hoje, vou comemorar esse início de novo ciclo. Serena, feliz e com facilidade. Sim, existe esse caminho. Só basta você escolher. Um beijo.